palavra de Deus. Eu sou, ela diz que eu sou. Eu tenho, ela diz que eu tenho. E eu faço, ela diz que eu devo fazer. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Aí de pé, vamos ler o texto de hoje, João, capítulo de número 15, verso de número 16. Um bom costume batista, ler a Bíblia em reverência, em pé, aqueles que podem, é claro. João, capítulo 15, verso 16, o texto que o Renato já leu. Vamos ler uma única voz? Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém. Podeis se assentar. O Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Que o Santo Espírito ajude, contribua para que essa palavra que está sendo lançada possa germinar e produzir o fruto na qual é o desígnio de Deus. Que você venha sair de uma forma diferente da como você entrou aqui nesta noite. João capítulo 15 está dentro de um contexto que começa lá em João capítulo 12, quando Jesus ele é ungido por Maria em Betânia. Então ele desce para Jerusalém, aonde ele se reúne com seus discípulos. No capítulo 13, então, tem ali o lavar dos pés, a ceia. Jesus indica o traidor. No capítulo 14, Jesus então conforta os seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Então ele preparando os seus discípulos para a sua morte. E chega então no capítulo 15, um texto espetacular, na qual Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira. Interessante que, quando olhando para a videira no Antigo Testamento, a videira representa Israel. Lá em Isaías capítulo 5, o próprio Senhor diz que ele plantou a vinha, colocou a vinha no lugar para dar bons frutos, adubou a terra. Só que aquela vinha que ele plantou para dar frutos bons, deu frutos maus. Em vez de dar frutos doces, deu frutos amargos. Lá em Ezequiel capítulo 15, o profeta então fala da árvore da vinha, que a vinha só serve para duas coisas, ou ela serve para dar fruto, para dar a vinha, ou para usar a madeira da vinha para o fogo, porque a madeira da vinha não serve para nada, não dá. Eu que não entendo de marcenaria, como o Gilvan, eu acho que, pelo que eu conheci, eu vi, que eu estudei, não. A árvore da vinha não se utiliza para fazer banco, para fazer não dá para usar para nada. Então Ezequiel capítulo 15 vai dizer que essa árvore da vinha, se não dá fruto, só serve para ser queimado, não serve para mais nada. Então, no Antigo Testamento, Israel foi chamado para frutificar, mas Israel falhou no seu plano. E no Novo Testamento, Jesus então vem com a vinha, a verdadeira vinha. Eu sou a verdadeira vinha. Então ele diz aqui no capítulo 15, a videira verdadeira, ele é. E nos versos seguintes, o tema da nossa campanha de missões estaduais é frutificar. E é o tema exatamente, palavra-chave aqui nesse texto, no capítulo 15, ele fala pelo menos em 5 versículos de dar fruto. Ele fala no versículo 2 de dar fruto, ele fala no versículo 4 de produzir fruto, ele fala no versículo 5, dar muito fruto, no verso 8 ele diz para dar fruto, no verso 16 nós vemos dar fruto. Então, o texto central aqui é frutificar. E alguns estágios de frutificar, Tem aquela árvore que não está dando fruto, verso 2. Tem aquela que dá fruto, ele limpa para dar mais fruto. Então tem aquela que não está dando fruto, aquela que está dando fruto, mas precisa ser limpa para produzir mais fruto. Tem aquela que dá muito fruto, o verso seguinte, aquele que dá muito fruto, e tem aquela que dá
verso 5 e 6, para dar muito fruto. Então tem aquela que não frutifica, aquela que frutifica e aquela que dá muito fruto. A pergunta que talvez nós faríamos hoje: qual árvore que você está sendo? Qual ramo que você está sendo? Está dando fruto? Não está dando fruto? Está dando pouco fruto? Está dando muito fruto? Não é? O Senhor chama os crentes para frutificar, para darmos frutos. É o chamado de Deus na vida do crente. Chamado de Deus na vida do crente. E o verso 2 é um texto bem difícil. Eu vou ser sincero para vocês. É um texto que parece simples, mas teologicamente ele traz algumas complicações. Olha o verso 2. 15:2. Vai? Diz assim: todo ramo que estando em mim, 15:2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Então, a árvore que não está dando fruto, esse aqui é um grande problema. A árvore que não está dando fruto, o que nós fazemos com ela? O que nós fazemos com algo que não está dando fruto? O que a gente faz? Corta? Mas será que Deus age assim? Será? Corta? Né? Há três, pelo menos, maneiras de ler esse versículo. A primeira, alguns vão dizer que aqui Jesus está se referindo a um crente nominal. Alguém que está nele, né, que diz assim: todo ramo que está em mim, mas ele está de maneira nominal. Eu estou, mas não estou. Só estou de nome. É como para explicar, por exemplo, os capítulos anteriores de Judas. Estava com Jesus, mas deixou-se Satanás entrar na sua vida. Então seria aquele que foi lançado. Outra maneira de ler esse versículo é entendendo que aquele crente, aquele que está na igreja, não está dando fruto, ele perde a salvação. E eu tenho dificuldade com isso. Porque eu creio que uma vez salvo, sempre salvo. Porque a minha salvação não está em mim, mas está naquele que me salvou. Amém. E aquele que me salvou é fiel e justo para completar a boa obra que começou na minha vida. Então a minha salvação não está em mim. E um texto como esse é difícil para nós, porque alguém vai dizer assim: está vendo, pastor? Pastor, está falando de perda de salvação aí. A pessoa está todo ramo, o problema talvez seja no começo desse versículo, né? Todo ramo que estando em mim, está falando de um ramo que está nele. Que não está nele, todo mundo sabe que está perdido. E aí é fácil. Agora, estando nele, você ser arrancado, ser tirado, você perder a salvação. Mas existe talvez uma terceira explicação. Talvez eu acho que é possível nós irmos por ela. Mas para a gente chegar nela, a gente precisa entender o problema que esse texto tem. A palavra cortar ali é no grego aion. O grego aion, no grego moderno, em nenhum momento ele é utilizado para traduzir como esse tradutor traduziu por cortar. Tanto é que existe 3 ou 4 outras referências no Novo Testamento que utiliza essa mesma palavra no grego aion, que não se refere a cortar, porque ela pode ser traduzida de outra forma. Quer ver, por exemplo, em Mateus 14:20, essa mesma palavrinha aí, aion, diz que os discípulos levantaram 12 cestos cheios de comida depois que os 5.000 foram alimentados. Então essa palavrinha aion pode ser traduzida por levantar. Em Mateus capítulo 27:32, essa mesma palavrinha foi utilizada pelo autor bíblico quando Simão foi a carregar a cruz de Cristo. Pode ser traduzido também por carregar. Essa mesma palavrinha aion foi utilizada por João no capítulo 1, no verso 29. E quando João Batista chama Jesus de Cordeiro de Deus que
o autor está se referindo aqui, todo aquele que está em mim. Porque imagina uma videira. A videira aqui, né? Imagina a videira. Os ramos, ele pode crescer nas entreliças que estiverem, mas também crescerem para baixo. E aí que é o grande problema, que talvez esse texto esteja se referindo. Que este ramo, em vez de crescer para cima, ele estava crescendo para baixo. E chegou-se na terra, chegou-se ali na terra, e o ramo na terra, no chão, junto com a sujeira, junto com a lama, junto ali na terra, ele não produz. Então o autor bíblico talvez está dizendo aqui, a gente poderia traduzir, o ramo que não der fruto, eu levanto, eu limpo, eu cuido, para que ele possa dar fruto. Assim é na vida do crente. Talvez temos alguns ramos aqui que não está produzindo, porque a sua vida está no pecado, está no chão, está sujo, está no lamaçal, está no escravidão do pecado. E crente no pecado não produz, crente no pecado não frutifica. Mas nesta noite, se você se encontra desta forma, assim, você nunca frutificou, nunca deu fruto para Jesus, que nesta noite, deixa Jesus te levantar, deixa Jesus te carregar, porque Jesus está aqui hoje. Não dá para te cortar, mas está para te levantar, está para te limpar. Todo ramo que estando em mim não der fruto, eu o levanto. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Outro texto aqui no verso 5, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Outra maneira de dar fruto é permanecer, ou melhor, não tem outra maneira de dar fruto sem permanecer no ramo, sem permanecer o ramo na videira. Imagine você, pense você vindo para a igreja e tem um vizinho lá com um pé de laranja bonito, cheio de laranja. Aí você pensa assim: não, vou pegar um galho, vou pegar um ramo desse da laranjeira, vou levar para casa para que eu também possa ter laranjas. Aí você carrega aquele galho, aquele ramo para sua casa de laranjas, daquele pé bonito, e chega em casa, coloca em cima da geladeira. O que vai acontecer com ele? O que acontece? Não vai dar fruto? Não vai dar laranja? Por quê? Porque não está conectado com o ramo, não está conectado com a árvore. E crente que não está conectado com a árvore, não está conectado com o ramo, não frutifica, gente. Não adianta você chegar aqui, sair daqui num culto gostoso como esse, louvando a Deus, né? Vendo a motivação, a alegria dos jovens por servir a Deus. Você fala: não, eu vou servir, eu vou dar fruto. Aí chega amanhã, a sua vida está na geladeira. Sua vida cristã está na geladeira. Você não ora, você não busca Deus, não se relaciona com Ele, não permanece em Jesus. Não vai permanecer, não vai dar fruto. Não vai dar fruto. O crente que dá fruto, ele permanece, ele persevera, ele está conectado. Gente, como eu digo aqui constantemente, nós não podemos nos acostumar com a vida de crente. Jesus não nos chamou para viver uma vida religiosa de crente. Jesus nos chamou para sermos discípulos. Jesus nos chamou para fazermos discípulos. Jesus nos chamou para darmos fruto, para que a minha vida, a nossa vida seja uma vida de frutificar, uma vida de brotar. Mas algo interessante nesse verso é que para dar fruto, o que o ramo tem que fazer?
ele tem que estar conectado, ele tem que permanecer. Ele está fazendo esforço lá? Que esforço que esse ramo está fazendo para dar fruto? Que esforço que ele está fazendo? Qual? Nenhum. E talvez seja aqui o grande problema da vida cristã de muitas pessoas, que querem fazer muitas coisas, mas esquece do principal. A vida cristã não é naquilo que você faz, mas é aquilo que você é diante de Deus. A videira, o ramo para você dar fruto, não é aquilo que você está fazendo, aquilo que você está pagando, aquilo que você está fazendo os seus votos, você está fazendo alguma coisa para alguma pessoa. A vida cristã não é fazer, a vida cristã é ser uma nova criatura, é ser ramo da videira verdadeira, é estar, é ser. E às vezes a gente acha que por nós não estarmos fazendo, nós não estamos sendo, não é isso. Eu passei um grande problema em 2013 para 2014. Eu fui transferido para uma cidade aqui do interior de São Paulo. No ministério, eu era coordenador de missões, tínhamos começado mais de 30 novas plantações de igreja com os missionários, nossa igreja lá crescendo, plantando 2 igrejas, Deus nos abençoando, fomos para o interior de São Paulo. E durante 6 meses, nada aconteceu. E eu comecei a entrar numa crise assim, pastor, sem pregar, sem fazer alguma coisa, é difícil. Foi um período para mim de aprendizado. Foi um período de 6 meses na qual eu tive que entender exatamente isso. Que Deus não me chamou para fazer alguma coisa. Deus me chamou para ser alguma coisa. Deus me chamou para ser e não apenas para fazer. E no tempo restante dos 3 anos que nós ficamos naquela cidade, Deus fez algo assim que nós nunca podemos imaginar que Deus ia fazer. Porque a minha ideia era ter saído daqui de Guarulhos e ir lá para Sorocaba para começar uma pequena igreja, começar uma igreja. Mas em vez disso, Deus me colocou para mentorear novos missionários. Deus nos deu o privilégio de terminar um mestrado numa universidade americana. Deus nos deu o privilégio de fazer uma outra faculdade. Lá chegou o nosso filho. E ao mesmo tempo, Deus nos deu 5 igrejas para cuidarmos. Uma delas botamos no chão, o templo, erguemos um novo templo. E tudo isso, se eu fosse imaginar e contar que Deus ia fazer tudo isso, porque apenas aprendi a descansar em Deus. Mas essa é a parte mais difícil da vida cristã. É verdade que naqueles 6 meses fiquei doente. Estava passando por um médico que era gastro, mas também era psiquiatra. Me passou um remédio de tarja preta. Falou, você precisando disso aqui. Eu falei, não, eu sei do que eu estou precisando. Estou precisando descansar em Deus. O que eu estou pregando aqui é o que eu estou falando, algo que para mim foi muito difícil. E tem uma música, cadê a Tata? Não sei se a gente vai conseguir cantar. Que o meu trabalho é descansar em Ti. Conhece? Não conhece? Não conhece. Então não vamos cantar. Conhece, irmã Lucy? Quer cantar? Cadê? Alguém toca? Não toca. Mas essa música falou muito no meu coração nesse tempo. Ela diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Essa é a parte difícil. Parece fácil, mas não é. É a parte difícil. E nesta noite eu quero convidar você
Não sei por qual problema que você está passando, qual situação que você esteja envolvido, mas lembre-se que mesmo diante dessa dificuldade, dessa situação, é tempo de frutificar, é tempo de você viver o melhor de Deus na sua vida. E para isso acontecer, é preciso descansar, é preciso confiar. Não se desespere, persevere, permaneça. E o último texto de João capítulo 15, que fala de frutificar, é o verso 16. Ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai, em meu nome eu falei, eu lhe, 16, eu vos concedo. Esse texto começa falando de algo, 16, ele começa falando que não fosse vós que me escolhestes. Interessante que nesse momento, que quando a gente está dando fruto, e esse texto nos ensina isso, por que é importante sabermos que não foi nós que escolhemos a Deus? Por que não é nós que frutificamos? É Ele que frutifica através de nós. Porque quando nós entendemos isso, Deus quebra com a nossa vaidade, Deus quebra com o nosso orgulho. Nesse momento que nós entendemos que não somos nós, mas é Ele. A Ele seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor. É isso que diz o verso de número 8, que fala também sobre frutificar. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Deus nos chama para dar muito fruto. Não é para mostrar o quanto você é bonitinho, quando você é bonitinha. Não é para mostrar que você é melhor do que uma pessoa ou outra pessoa. Eu já disse aqui, o pastor aqui não é melhor do que ninguém que está sentado aí. Quantas vezes eu disse isso? Por mais que eu tenha 4 faculdades, 2 pós-graduação, mestrado, isso é tudo lixo. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, porque pela graça eu sou o que sou. É a graça do Senhor. Porque a partir do momento que até o Google identificou a minha voz aqui, não estou te chamando não. Então pela graça, é graça na nossa vida. Porque a partir do momento que você faz alguma coisa e acha que esses frutos que começam a aparecer é a força do seu braço, porque você é mais inteligente, mais sabido, esquece que esse fruto não vem de Deus, é da sua carne, não está glorificando a Deus. Deixa eu ser sincero com você uma coisa: ai daquilo que mexe com a glória de Deus. Então, o fruto que Deus chama para nós darmos, não é para nós, é para Ele. A Ele, que a sua vida seja para louvor e glória dEle. Deus tem prazer em te abençoar, Deus tem prazer em fazer prosperar a sua vida, Deus tem prazer em ver você servindo, você crescendo na casa dEle, crescendo, multiplicando, dando muito fruto. Mas a partir do momento que você bater no peito e dizer assim: está vendo como eu sou bom? Está vendo como eu faço aquilo e faço isso? Sabe o que ele faz? Ele me corta. Porque não é para Ele. Ele nos chama para que nós frutifiquemos para louvor e glória do nome dEle. Amém. O ser humano, desde a fundação do mundo, ele é chamado para, é tentado nisso. Quero chamar já os adolescentes aqui para a gente terminar. Vamos lá. Sem demora, vamos lá. É tentado nisso.
Em Gênesis capítulo de número 3, dá para projetar lá? Gênesis capítulo 3, verso 4. A serpente chegou à mulher. A serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. O ser humano é tentado nisso há muito tempo. Em querer roubar a glória de Deus, em querer ser igual a Deus. Mas Deus não nos chamou para sermos Deus. Ele é Deus. E somente a Ele a glória, o louvor, a honra para todos sempre. Mateus capítulo de número 11, verso 28 e 29. Vai dizer assim, pode projetar lá? Mateus capítulo 11, versos 28 e 29. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Você quer ser um crente que frutifica, sim ou não? Sim. Mas que frutifica pouco, frutifica muito. Qual dos dois? Pouco ou muito? Muito ou pouco? Tem certeza disso? Você quer ser um crente que dá muito fruto? Então, para dar esse fruto, precisa aprender a descansar nele. E Jesus está dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nesta noite, venha para Jesus. Ele quer que através da sua vida você venha dar muitos frutos. Mas não é você, mas é Ele em você, na sua vida. Alguns dizem assim: mas ser crente é difícil, não é? É difícil. Quer dizer, ser crente é ser difícil? É difícil. Alguns vão dizer assim: mas ser crente tem que parar de beber, parar de fazer isso, fazer aquilo. Tem, talvez. Mas o principal é você correr para os braços do Pai e deixar que Ele trabalhe na sua vida. E aí que muitas pessoas têm dificuldade. Está pronta a música? Vamos lá? Pode soltar?